Do you have something for me? Do you have anything for me? Pessoal, qual a diferença? Será que eu posso usar anything, something na pergunta? Não posso? Sentença afirmativa, sentença negativa, interrogativa? Como é que é? Hi guys! Sou a DJ Regiane do Você Falar Inglês. Pessoal, eu sei, confunde, né? Confunde, é tanta palavra. Ai meu Deus, como é que eu uso, como é que eu não uso? Os alunos têm muita dúvida, são os pronomes indefinidos. Eles têm dúvida sim, porque é aquela coisa, só usem afirmativa, só usem interrogativa, só usem negativa. Como é que é? Hoje eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês, podem ficar tranquilos. Nós vamos falar sobre somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, nobody, no one, nothing e nowhere. Fiquem tranquilos que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Primeiro eu devo falar que todos esses compostos que eu usei aí, vocês devem usar sempre com o verbo no singular, como se fosse um he, um she ou um it. Ou seja, você vai usar is, has, does, como se fosse he, she, it. Nobody has, no one is, something is. E assim por diante. Isso é uma regra muito importante que vocês têm que saber. O verbo vem sempre no singular depois de um pronome indefinido. Outra coisa que vocês precisam saber também é que existem aí os contextos onde eles entram, tá? Sentenças afirmativas, perguntas, sentenças negativas, mas você precisa saber exatamente em que ocasião colocar numa sentença negativa, ou só numa afirmativa, ou numa interrogativa. E isso também eu vou tirar aqui todas as dúvidas de vocês. Vamos começar com somebody, someone, something e somewhere. Primeiro, somebody e someone, que são sinônimos e que a gente traduz como a palavra alguém em português. Somebody é mais informal, someone um pouquinho mais formal, usado na escrita também, mas a gente pode usar no dia a dia, só que num contexto um pouquinho mais formal. Como é que é? Eles, então, como eu disse, são sinônimos e significam a palavra alguém. Mas existe diferença entre eles? Ou nenhuma? Existe sim, uma pequena diferença. Quando você opta por somebody, é porque você não sabe de forma alguma de quem você está falando. Você não sabe quem é aquele alguém do qual você fala. Quando você usa someone, você pode usar no mesmo contexto do somebody, ou seja, você não sabe quem é aquele alguém, não tem ideia de quem é aquele alguém, mas você pode usar o someone no contexto onde você sabe quem é aquele alguém do qual você fala. Olha o exemplo. Eu chego em casa e vejo as minhas luzes da sala acesas, todas elas. Então eu chego e falo, somebody forgot to turn off the lights. Alguém esqueceu de apagar as luzes. Não sei se foi meu marido, minha filha, as crianças, Priscila, quem foi. Só sei que alguém esqueceu de apagar a luz. As luzes. Muito bem. Agora, olha outro contexto. Então, nesse contexto aí, primeiro contexto, eu poderia ter usado someone? Poderia, mas como é formal, eu dei a preferência para o somebody. Agora, a Dorinha está aqui no quarto de brinquedos, brincando. Ela sai do quarto e eu entro e vejo as luzes acesas. E eu sei que foi ela que deixou, não é? Porque ela acabou de sair daqui do quarto. Então eu chego e falo, someone forgot to turn off the lights. Alguém esqueceu de apagar as luzes. Mas eu sei que foi ela, eu estou falando dela, estou mandando uma indireta para ela está me ouvindo, ela também sabe que foi ela. E eu também sei. Então, nesse caso, eu só optaria pelo someone, porque eu sei quem é esse alguém do qual eu falo. Não poderia usar o somebody aqui, mas quando eu não sei, aí eu tenho as duas opções, somebody ou someone. Então, essa é a pequena diferença entre os dois. Você pode usar todos os compostos do some com sentenças afirmativas e em perguntas, mas quando você espera uma resposta afirmativa daquela pessoa. Olha aqui essa pergunta. Do you know someone here? Do you know somebody here? Se eu usei someone ou somebody, é porque eu espero que a pessoa vai falar para mim sim. Yes. Ou seja, você conhece alguém aqui?
e eu tô esperando que ela fale sim, né? Eu tenho uma ideia de que ela conhece alguém ali naquele local. Por isso eu falei, do you know somebody here? Ou do you know someone here? Então pode usar os compostos do some quando você espera uma resposta afirmativa da outra pessoa. E use também sempre em sentenças afirmativas, tá? O some e os seus compostos. Perguntas quando você esperar a resposta afirmativa. Vamos para o something, que a gente traduz como alguma coisa. E é a mesma coisa, você vai usar com verbo no singular, você vai usar em sentenças afirmativas e em perguntas que você espere uma resposta afirmativa. Então, numa pergunta, por exemplo, você poderia perguntar para mim assim: você sabe que alguém me deu alguma coisa para eu te entregar? Você sabe que eu tenho aqui um objeto para eu te entregar porque alguém me pediu para te entregar esse objeto. Então você chega para mim e fala: Rejane, do you have something for me? Rejane, você tem alguma coisa aí para mim? Porque você sabe que eu tenho, né? Aquela pessoa já te avisou: ó, eu dei uma caixinha aí para Rejane te entregar. Então você sabe. Então você pergunta: do you have something for me? Então pode sim, não tem problema nenhum, tá? Perguntas desde que você espere a resposta afirmativa. Somewhere, a mesma coisa, você vai traduzir como algum lugar. Então você fala: my friend lives somewhere near here. Minha amiga, meu amigo, né, mora em algum lugar por aqui. Algum lugar por aqui. Somewhere near here. Em algum lugar por aqui. Então tá, esses foram os compostos do some. Agora a gente vem com os compostos do any, que são anybody, anyone, anything e anywhere. Vamos começar com anybody e anyone, que são sinônimos também. Agora precisamos falar uma coisa super importante. Além de lembrá-los que o verbo tem que vir no singular, não é? Todos esses compostos, sempre o verbo no singular, has, does, is, né? Além desse lembrete, eu tenho que falar que any é sempre com sentença negativa ou com pergunta quando você não tem ideia da resposta do outro. Então, é nesse contexto que entra. Então, os compostos do any também. Então, anybody e anyone em sentenças negativas e perguntas quando eu não tenho ideia da resposta. Então, veja esse exemplo. I don't know, sentença negativa. I don't know, eu não conheço. Anybody here. I don't know anyone here. Eu não conheço ninguém aqui. Ou seja, o anybody e anyone na negativa você traduz ninguém. Agora, na pergunta, quando eu não sei a resposta. Do you know anybody here? Você conhece alguém aqui? Veja que a tradução muda para alguém na pergunta. O anybody ou anyone. Do you know anyone here? Você conhece alguém aqui? Tá vendo? Então, na negativa ele tem uma tradução, na interrogativa ele tem outra tradução. Porque na negativa fica ninguém e na interrogativa fica alguém. O anybody e o anyone. E a mesma coisa, anybody é mais informal, anyone é um pouquinho mais formal. Viram aí como entrou? Muito bem, é super importante você saber isso. Vamos ver o anything, que a gente traduz como nada. Então, olha aqui. I don't know, eu não sei anything about computers. Eu não sei nada sobre computadores. Então, o anything na negativa fica como nada. Agora, olha na pergunta. Rejane, do you know anything about computers? Rejane, você sabe alguma coisa sobre computadores? I need to ask you a question. Eu preciso te perguntar uma coisa. Mas eu não sei nada sobre computadores, né? No, I don't know anything about computers. Não, eu não sei nada sobre computadores. Então, veja bem. Na negativa, ficou eu não sei nada sobre computadores. Na pergunta ficou, Rejane, você sabe alguma coisa sobre computadores? Mas você não sabe se eu sei ou não. Por isso, você usou o anything. Então, na pergunta, ele ficou alguma coisa. E na negativa ele ficou nada. E agora o anywhere, que na negativa fica nenhum lugar e que na pergunta fica algum lugar. Olha os exemplos. You won't find a better plumber anywhere in town. Você não vai encontrar um encanador melhor em nenhum lugar aqui na cidade. Sentença negativa,
nenhum lugar. Agora, interrogativa, algum lugar. Olha o exemplo. Is there anywhere in particular you'd like to visit? Digamos que você veio aqui visitar São Paulo, né? Você não conhece São Paulo e eu falo para você, tem aí algum lugar em especial que você gostaria de visitar, que você gostaria de conhecer? Is there anywhere in particular? Tá vendo? Então, algum lugar na pergunta. Agora, eu tenho aqui um lembrete para vocês sobre todos esses compostos do N, que é super importante. Tanto faz anybody, anyone, anything e anywhere, você pode usar na sentença afirmativa. Pode. E qual é o significado? Anybody e anyone fica qualquer pessoa. Anything fica qualquer coisa e anywhere fica qualquer lugar. Olha os exemplos que eu vou dar para vocês aqui. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui num escritório e sumiu o celular de alguém, tá? E daí fica todo mundo um desconfiando do outro. Aí eu viro para você e falo: anybody could be the thief. Qualquer pessoa aqui poderia ser o ladrão que roubou o celular dela. Anyone here could be the thief. Qualquer um aqui poderia ser o ladrão. Então veja, eu usei tanto anybody como anyone, porque eles são sinônimos, com a sentença afirmativa, para significar qualquer pessoa, qualquer um. Agora vamos ver o anything. Mary said I could buy her anything and she'd be happy. A Mary me falou que eu podia comprar qualquer coisa para ela e ela ficaria feliz. É aniversário da Mary. Anything, qualquer coisa. Agora, anywhere. Então, você chega para uma reunião, todo mundo já está, não é, se sentando, né, nos lugares e tal, e a pessoa que está ali, né, encarregada da reunião, chega para você e fala: You can sit anywhere you like. Você pode sentar em qualquer lugar que você prefira. Então, gente, isso era muito importante eu falar para vocês. Os compostos do N podem sim ser usados com sentenças afirmativas, mas nesse sentido, qualquer pessoa, qualquer coisa e qualquer lugar, ok? Agora vamos para os compostos do no. No one, nobody, nothing e nowhere. Muito bem, é super importante falar para vocês que esse no e os compostos do no também entram com o verbo no singular. Nós não podemos nunca esquecer disso, tá? Sempre verbo no singular. No one has, no one does. Isso é muito importante lembrar sempre vocês. Agora, outra coisa. O no e os compostos do no, eles entram em sentenças afirmativas, mas com sentido negativo. Então, preste atenção nesse exemplo aqui. Eu falo para você: I have no money. Eu tenho nenhum dinheiro. Sentença afirmativa com sentido negativo. Eu poderia ter falado I don't have any money? Poderia. Mas aí se eu tivesse falado I don't have, eu teria que ter falado any money. Não é? Porque é o any que entra na sentença negativa. O any e seus compostos. O no entra na sentença afirmativa. Mas o sentido daquela sentença é negativo. Então, preste atenção nesse outro exemplo. Nobody came to my party. Ninguém veio para minha festa. No one came to my party. Ninguém veio para minha festa. Porque nobody e no one são também sinônimos. Da mesma forma, nobody é mais informal que no one, tá? Então, no one também mais usado na escrita e tal. Mas são sinônimos, significam a mesma coisa. Olha esse exemplo. No one moved. Nobody moved. Ninguém se mexeu, né? Tanto faz, nobody, no one, tá? Então, vejam os verbos sempre na afirmativa, mas o sentido da sentença é negativo. Olha o exemplo com nothing. I just did nothing. I freezed. Eu não fiz nada, eu congelei. I just did nothing. I just did nothing. Did. Sentença afirmativa. Nothing. Eu fiz nada. Eu fiz nada. Mas só que em português a gente fala eu não fiz nada. Eu gelei, né? Esse aí é o sentido. A sentença é afirmativa porque o verbo está na afirmativa, mas o sentido é negativo. Olha outro exemplo.
Nós ontem fomos a uma festa, né, um evento, e hoje eu falo para você assim: There was nowhere to park our car. Não tinha nenhum lugar para estacionarmos o nosso carro. There was nowhere to park our car. Tá vendo? Tinha nenhum lugar para estacionar o nosso carro. Essa é a tradução ao pé da letra, mas ninguém fala assim em português, né? Então o que você tem que entender é o seguinte: o no e os compostos do no, eles entram na sentença afirmativa com sentido negativo, e aí eles traduzem dessa forma: nada, nenhum, ninguém, não é? Mais com sentido negativo na sentença afirmativa. E é muito comum usar assim em inglês, é super comum você ver nativo falando assim o tempo todo. Então é isso, o que você precisa entender é que esses compostos do some, do any e do no têm o contexto correto para você usar na sentença afirmativa, na interrogativa, na negativa, porque a gramática é assim, então a gente precisa respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, bye bye!